Estamos aqui mais uma vez fazendo as previsões sobre os combates que vão acontecer nessa WrestleMania 39 e esse vai ser um vídeo muito especial porque vai ser dedicado a um combate que para muitos é o combate mais aguardado dessa WrestleMania 39. É o combate válido pelo título unificado de duplas. Os The Usos vão defender os seus títulos contra Sami Zayn e Kevin Owens. Mas é claro, você tem essa expectativa que eu tenho, você tem esse grande hype, deixa aqui nos comentários o que você espera desse combate. E claro, deixa o like se caso você tenha gostado do vídeo, isso sempre dá um apoio, sempre deixa a gente bem motivado. Bom, motivado é o que a construção desse combate fez com que eu sinta para ver esse combate. Eu me sinto extremamente motivado. Né? Sami Zayn e Kevin Owens são lutadores que sempre estiveram juntos, mesmo antes da WWE. E na própria WWE, na primeira noite que o Kevin Owens tem no NXT, ele já trai o seu melhor amigo Sami Zayn e eles já começam a se rivalizar. Depois disso, eles vão pro main roster, eles têm rivalidades, eles têm grandes combates, eles têm parcerias, eles tornam heel. Eles são inseparáveis, digamos assim. E no último ano, o Sami Zayn ele deu uma pequena mudança. Porque o Kevin Owens ele sempre era visto como lutador principal e o Sami Zayn, como diriam os americanos, era visto como sidekick, o ajudante. Mas essa storyline com a Bloodline fez o Sami Zayn aos poucos se tornar talvez o wrestler mais popular do ano. Não só do ano de 2022, mas agora do ano de 2023. Os fãs interagiam com o Sami Zayn, os fãs torciam para o Sami Zayn, os fãs queriam ver a Bloodline aceitar Sami Zayn, os fãs ficavam interessados por saber se Jey Uso ia aceitar Roman Reigns, os fãs vibravam como Jimmy Uso ou Solo Sikoa aceitava o Sami Zayn, ou quando o Sami Zayn interagia com os membros da Bloodline e era presenteado pelo Roman Reigns com a camisa do Honorary Uso, ou quando ele mesmo fez a piada do Uso e fez toda a Bloodline rir. Todos estavam do lado de Sami Zayn. Todos. Isso fez com que o Sami Zayn atingisse uma popularidade tão grande que inclusive muitos fãs gostariam que ele estivesse aqui, nessa WrestleMania, disputando o título máximo. Então, só de falar sobre o Sami Zayn, a gente já se imagina da grandiosidade desse combate por ter o Sami Zayn. Mas não é apenas uma estrela, não é apenas o Sami Zayn. Porque enquanto o Sami Zayn estava com a Bloodline, o seu amigo, inimigo, Kevin Owens estava ao redor com outros planos. Queria pegar o título unificado do Roman Reigns, o mesmo Roman Reigns que o Sami Zayn queria se aliar. E essa storyline foi muito interessante para saber quem o Sami Zayn escolheria. Não é à toa que durante o War Games Match, mesmo com o Roman Reigns presente, os protagonistas daquele combate foram Sami Zayn, Kevin Owens e Jey Uso. Naquele momento já era certo que esse combate de duplas ia acontecer na WrestleMania. Estava certo. Desde aquela época, nós já sabíamos exatamente o que ia acontecer e isso não tirou nem um pouco do brilho. Nós já saberíamos que mais cedo ou mais tarde o Sami Zayn iria ter que bater de frente com a Bloodline. Foi exatamente o que ele fez, dando uma cadeirada nas costas do Roman Reigns quando toda a Bloodline estava atacando o Kevin Owens. E nem por isso deixou de ser sensacional. A reação do público fala por si. Nós sabíamos que infelizmente o Jey Uso teria que se virar contra o Sami Zayn. Isso aconteceu e não deixou de ser nem um pouco menos emocionante, porque nós já sabíamos, muito pelo contrário, a reação do público quando o Jey Uso aplica o Super Kick no Sami Zayn é sensacional. E nós também já sabíamos que mais cedo ou mais tarde, mesmo tentando de todas as maneiras ir para outro caminho, o Kevin Owens iria aceitar fazer as pazes com o Sami Zayn, iria perdoá-lo e eles iriam se unir. E foi exatamente o que aconteceu. E foi fantástico. O momento que Kevin Owens e Sami Zayn se abraçam foi lindo. O jeito que foi construído o segmento, o abraço dos dois e imaginar o que pode acontecer depois. Porque agora é oficial. Sami Zayn e Kevin Owens, depois de tudo, têm a oportunidade de finalmente se tornarem campeões de duplas na WrestleMania. Os The Usos, por outro lado, vêm batendo recordes atrás de recordes. Talvez para muitos, os Usos já são a maior tag team da história. Não só isso, mas fazem parte da Bloodline. E não tem como não desvincular esse sucesso dos Usos com o sucesso do Roman Reigns. Afinal de contas, se os Usos perdem nessa WrestleMania, isso significa que o Roman Reigns perderá também? Se os Usos ganham e o Roman Reigns perde, e aí?
o chefe da tribo vai ficar mais desmoralizado do que já está? Então, é impossível não pensar nas teorias sobre o que pode acontecer no evento principal da noite 2 depois de assistir esse combate de duplas. E é por isso que, se justiça fosse feita, esse combate de duplas deveria ser o evento principal da noite 1 da WrestleMania. Sami Zayn teve uma caminhada de protagonismo. O combate que Sami Zayn tem nessa WrestleMania com Kevin Owens contra os Usos deveria ser um combate que, depois de uma noite cheia de atrações, seria o combate a fechar o show. E claro, com uma vitória do time Babyface, encerrando esse grande reinado dos Usos e comemorando com o público, com assim a noite do evento se encerrando, com o Sami Zayn sendo protagonista. Assim que deveria ser. Essa é a justiça. Infelizmente, eu acredito que isso não vai acontecer. O combate não deve fechar a noite 1. É uma pena, porque é um combate que merecia sim ser um main event, pelo tempo de história, pela qualidade da história, pela relevância dos envolvidos e principalmente pelo reinado dos Usos e Sami Zayn. Para essa WrestleMania, eu acredito que nós vamos ter uma guerra. Essa luta com certeza será sensacional. Todos os 4 são grandes wrestlers, todos os 4 se conhecem há muito tempo, todos os 4 têm grande interação, principalmente como equipes. Não tem outra razão para acreditar que esse combate talvez não deva ser o melhor da noite. Eu aposto que finalmente os Usos vão perder o título e aposto que Kevin Owens e Sami Zayn devem finalmente terminar com o reinado dos irmãos samoanos. Vai ser um momento épico, vai ser um momento para coroar o Sami Zayn, mas não só isso. A amizade dele com Kevin Owens dá um final digno para a história dos Usos. Agora, o que vai acontecer depois? Vai ser muito interessante descobrir. Vocês viram que eu estou muito hypado para essa luta, mas eu queria saber a opinião de vocês. Vocês também acreditam que vai ser um grande combate? Vocês têm uma opinião diferente da minha? Vocês acham que eles não mereciam o evento principal da primeira noite da WrestleMania? Porque eu acredito que sim. E acredito que depois de um grande combate, Sami Zayn e Kevin Owens vencerão. É o final perfeito para essa história. Você concorda? Discorda? Deixa o like, deixa aqui nos comentários, pessoal. Até a próxima aí. Tchau!